rico a ponto de não sair de casa para trabalhar de carro. Ele vai de helicóptero acima da sua casa com ele compra. Ele sai dali pelo frente do mar e vai para a sua empresa. E nós fomos apresentados e a gente conversou por algum momento em uma mesa de restaurantes. Ele me contou um pouquinho da sua vida. E pelo que eu pude notar, a vida dele em família é uma vida invejável. Sabe por quê? Porque ele não tem problemas, pelo menos desses convencionais. É um homem de boa saúde, de boa aparência, de muito dinheiro, uma mente aguçada, uma linda esposa, de muita beleza, de muita saúde, ambos fiéis um ao outro, nunca tiveram nenhum desastre ou tragédia no casamento, pelo contrário, deram aos filhos um bom exemplo, passaram eles um bom legado. Os filhos, 3, menino e 2 meninas, ambos estudados, formados, assumiram parte dos negócios do pai, muito educados e respeitosos aos pais, nenhum da família tem vício qualquer, todos ainda vivem juntos num ambiente muito agradável. Então assim, não tem problema de saúde, não tem problema no casamento, não tem problema com os filhos, tem beleza, tem inteligência e muito dinheiro. Gente que não tem problema, pelo menos desses convencionais. Acontece que ele foi dando voltas e rodeios, mas em algum momento ele chegou ao ponto da conversa do encontro. E olha o que ele disse. Ele falou: pastor, o senhor sabe agora como é minha vida, ou pelo menos parte dela. O senhor sabe do que eu tenho, do que eu faço, do que eu sou, quem são as pessoas mais importantes do mundo, mas eu gostaria que o senhor me explicasse algo, que o senhor comigo conseguisse decifrar o negócio que me acontece. E aquilo me despertou interesse e curiosidade. Despertaria em você um homem poderoso, rico, uma família linda e perfeita, pedir para você ajudá-lo a compreender algo que acontece com ele? E ele falou assim: pastor, não é sempre, mas às vezes, com alguma frequência, eu vou me deitar, eu leio um livro, dou um beijinho à minha esposa, digo a ela que eu amo, apago as luzes, e daqui a pouco, pastor, quando eu fecho os olhos, eu começo a sentir uma certa perturbação, um certo incômodo, e eu começo a pensar nos meus negócios, todos vão muito bem, o meu casamento nunca foi melhor, os meus filhos estão no quarto aqui do lado, todos me respeitam e me amam, minha saúde vai de bem a melhor. E por pensar na vida e sentir essa perturbação e ver que não tem nada fora de lugar ou de errado, aquilo começa a me trazer uma angústia. E daqui a pouco, pastor, eu começo a chorar. E eu começo a soluçar. No início, quando isso começou, parecia, pastor, inclusive, que estava tendo um infarto, uma crise. E a minha esposa ficava desesperada. Mas a gente procurou cardiologista, psiquiatra, tudo que o senhor pode pensar, a gente já fez, pastor. E acontece que nos exames, tudo dá em perfeita ordem e normalidade. Mas eu não sei porque isso às vezes não acontece. E olha o que ele diz agora: pastor, é um vazio. Quando ele falou a palavra vazio, eu logo identifiquei a solução do problema. E como argumentar com ele para uma solução? Mas ele, antes de eu dar a resposta, me interrompeu e disse: pastor, mas escuta só, o senhor pode falar tudo o que o senhor quiser, mas não me fale sobre Deus. E aí, eu me reajustei, me posicionei na mesa, olhei e ele disse: amigo, você está me pedindo para eu fazer o que eu não posso. Porque, pense comigo, disse a ele, se você trouxesse um mecânico aqui e pedisse para ele não falar de carro, se você trouxesse um engenheiro aqui e pedisse para ele não falar de construção, se você trouxesse um arquiteto e pedisse para ele não falar sobre desenho, se você trouxesse aqui um enfermeiro e pedisse para ele não falar no hospital, qual que seria o conteúdo da conversa? Para onde ele poderia te dirigir no problema do carro, da construção, do desenho, da saúde? Para onde ele iria com você? Para lugar
você não pode ou permite que eu fale de Deus, a conversa termina aqui. E realmente, a conversa termina aqui. Nós nos despedimos e eu não sei mais em que vias anda o vazio do coração desse Senhor. Mas eu queria pedir o seguinte a você: que você pegue essa história e deixe ela guardadinha aqui, coloque ela aqui comigo, deixa ela escondida e guardada, não tira para aqui por nada, deixa a história aqui, e você vem para cá comigo e você vai ver um outro lado, uma outra história. Esquece aquela e vem comigo para essa daqui. Rocinha, Zona Sul, a maior comunidade, a maior favela da América do Sul. O censo diz que na Rocinha só de relógios de eletricidade estão ali presentes em torno de 40 mil. Mas acontece que os gatos, as gambiarras, ultrapassam em muito essa quantidade. Estima-se que a Rocinha tem em torno de 300 a 350 mil pessoas vivendo ali. E eu me lembro que quando eu fui pastor do Botafogo, com o pastor Jorge Ciá, o pastor da igreja falou assim: você vai cuidar da igreja aqui, dos jovens, e vai cuidar da igreja lá na Rocinha. E ele me passou algumas dicas. Falou assim: quando você for para a Rocinha, alguns cuidados especiais. Primeiro, nunca suba desacompanhado. Sempre que o irmão da igreja, o diretor do grupo, ele vai descer de mototáxi, embarcar no seu carro, subir junto com você e descer junto com você. Outra coisa, sempre com os vidros abaixados, inclusive em dias de chuva. Se é à noite, faróis desligados, luz interna ligada. Dessa forma, ninguém vai mexer com você. Eu me lembro do primeiro dia que eu fui, era no sábado pela manhã, estava uma chuva tremenda, o irmão veio, nós subimos, e não encontramos ninguém pela rua, tanto na ida quanto na volta. Na mesma semana, era quarta-feira, eu ia pregar na igreja, e na quarta-feira eu percebi um movimento na época, quando não era ocupada a Rocinha pela UTP, um movimento cruzado. Logo que a gente chegou, barricada, gente armada para todo lado, e eu estou na igreja pregando, quarta-feira da noite, um salão com esses de bar de padaria, e de repente entra assim na porta da igreja 3 jovens fortemente armados, cada um deles portando um fuzil, pistolas na cintura, aquele colete cheio de bala para todos os lados. Eles ficaram na porta me esperando ao mesmo tempo que eu vi. E o irmão já tinha dito: pastor, se algum dia alguém vier aqui, fica tranquilo, esse povo é do bem. Como assim do bem? Não, deixa eu explicar. Quando é instituição religiosa, pastor, padre, reverendo, quando a gente vem fazer o bem aqui, eles, além de não atrapalhar, eles querem inclusive ajudar. Como ajudar? E eu fiquei com aquela coisa na cabeça e falei: não, eu vou esperar. Eu terminei de pregar, fui para a porta para me despedir, e eles atravessaram a rua, do outro lado da rua. E eu falei: não, eles dominam aqui, mas o homem de Deus aqui sou eu. Eu não posso me acovardar, ficar com medo, receber esse nome. O homem de Deus aqui sou eu. Deus colocou a Rocinha na palma das mãos, é eu que vou procurar. Peguei 3 hilos da Grande Esperança na época, atravessei a rua, fui na frente deles e disse: boa noite, senhores. Eles: boa noite. Meu nome é Marco Antônio de Paraty. Eu sou pastor desta igreja. E por dentro estava tremendo, mas tremendo, no medo, e tentando assim não deixar o suor gelado sair pelos poros, tentando preservar o igreja. Eles: pois não, pastor, a gente veio na igreja para você. Eu falei: olha, meu nome é tal. E eles começaram a perguntar de tudo que você imaginar. Por que meu lugar era lá de Ribeirão Preto, onde eu morava, onde eu trabalhava, se eu tinha família ou não, os dias que eu via aí. Então eles fizeram uma sabatina. E no final nós oramos, eu pedi um momento para orar. Eles tiraram o fuzil, tiraram as armas, tiraram as balas, colocaram do lado, tiraram o morrente, pode orar, pastores. E essa foi a primeira vez que eu vi 3 rapazes de tráfico de olhos fechados e um pastor orando de garoto. E nós oramos ali, e no final, queridos, algumas lágrimas verteram dos olhos deles. E eles falaram assim: pastor, estamos juntos. Eu pensei: nem tanto. Mas o senhor pode. E assim, sempre que eu estava lá, eles nunca me incomodaram, mas nunca me deixaram sozinhos. Sempre estavam comigo ali. E dentro dessa igreja,
Logo que eu cheguei, uma família se converteu, pai e mãe e 2 criancinhas. E chegou o dia de eu visitá-los com o pastor deles. E era um sábado à tarde, tinha muito calor, eu estava de terno e gravata, tirei a gravata, tirei o paletó, guardei a gravata no bolso e fiquei com o paletó de um lado e a pasta do outro lado. E quando eu estava subindo a igreja, lá ficando mais ao topo, as crianças da família, quando me viram, desceram no meu encontro. Elas vieram assim correndo, sabe? E deixaram assim comigo a seguinte palavra de ordem: pastor, é o seguinte, a gente carrega o teu terno e o teu paletó. Pegaram o terno, pegaram o paletó, e querido, veja só, olha que detalhe interessante. Eu notei que eles estavam vestidos assim, ó. As 2 criancinhas, parte da roupa era ou camiseta e short de vereador, de deputado, de político, outra parte da roupa da camiseta e do short era de time de futebol, e outra parte da roupa era alguma coisa da igreja. Está me entendendo o que eu quero colocar para você? Tudo roupa ganhada, seja de política, de esporte, da igreja. Os chinelinhos deles, tinha um pé de cada cor da Havaianas, não era o mesmo pé. E esse que tinha assim um pé de cada cor, debaixo, eu se reparei dentro da casa deles, debaixo do pé tinha aquele preguinho que segura aquela alça. O outro garoto tinha os 2 pés da mesma cor, mas a gente percebia que o chinelo era maior do que o pé. E assim nós fomos para casa. Casa que eu digo é por educação, porque na verdade é um barquinho. Eu me lembro assim que a porta era um pedaço grande de madeira com um buraco onde se passava uma corrente que despregava no cadeado. Logo que a gente entrou na casa, uma mesa, que um dos pés era um cabo de vassoura, que embaixo tinha um potinho de pomarola com um pouquinho de concreto da sustentação à mesa. Eram 4 cadeiras, na verdade 4 latas de 20 litros de tinta com algumas coisas dentro para ter mesa para a gente sentar. E a mulher da casa, ela falou assim: pastor, eu vou servir para você um suco de limão. Olha aqui, ó, eu olhei pela janela, lá fora tinha um pé de limão, o limão é daquele limão ali, eu vou fazer um suco para o senhor. A casa dele eram apenas 2 cômodos, um quarto para o casal, e aí depois ficou pela sala, cozinha e um banheiro anexo à casa. E a gente começou a conversar, e lá para o fim da conversa eu abri a Bíblia e um texto com eles, e eles disseram assim: pastor, antes do senhor orar, a gente pode fazer um pedido de oração especial? Lógico. E eu fiquei pensando comigo, por que um pai de família desses vai pedir um trabalho melhor, uma casa maior em outro lugar? Por que ele vai pedir um meio melhor de se locomover, além da van e das motos? Vai pedir um carro? E ele falou assim: pastor, é o seguinte, nós nos convertemos, a nossa vida mudou, pastor, a nossa vida foi transformada, a igreja adventista revolucionou a nossa vida através de Deus, e nós já estamos dando estudos bíblicos que ele comprou para aquela família. Eu olhei e vi uma outra casa do lado. Pastor, lá um tempo atrás eles bebiam, usavam drogas, o marido era infiel, a esposa chegava em casa alcoolizada, batia na esposa, as crianças tudo pela rua, já pastor, hoje não tem mais bebida, não tem mais droga, não tem mais violência, hoje é uma paz aqui na casa. E isso tem nos ajudado, porque antes a gente não conseguia dormir ouvindo o homem fazer o que fazia com a família. E a gente quer, pastor, pedir para que eles se convertam, para que eles possam encontrar o Deus que transformou a nossa vida. E eu fiquei pensando comigo, que tapa na minha cara. Quando eu achei que eles iam pedir por algo material, uma condição de vida melhor, pediram pela conversão da família. Mas chegou a vez da mãe. O que a mãe vai pedir? A mãe vai pedir escola adventista para as crianças, um trabalho melhor, uma casa mais limpa, organizada. E ela falou assim: pastor, eu trabalho na mesma família há muitos anos, e a minha patroa descobriu que o meu patrão está crente. Mas o meu patrão é muito gente boa, e a minha patroa também. Eu acredito, pastor, que foi um acidente, um incidente isolado, mas ela está mal. Ela já tomou remédio.
remédio, já fui psicólogo, psiquiatra, já fui, mas ela está profundamente mal. E um dia, quando ela foi lá, eu abordei, a gente começou a conversar, pastor, agora eu chego no trabalho, ela foi pedindo para eu conversar com ela, para eu cantar, para eu e às vezes eu passo 2, 3, 4 horas, 1 da manhã, pastor, junto com a minha patroa, falando de Deus. Porque ela disse para mim que a única coisa que tem acalmado ela nesses últimos dias é isso. E as crianças? O que 2 crianças, 2 meninos poderiam pedir? Um brinquedo? Um computador? Um notebook? O que eles poderiam pedir? Pense comigo o que uma criança de 10 a 12 anos, uma de 13 a 14 poderia pedir. E os meninos disseram assim, pastor, a gente uma vez foi na igreja de Botafogo, era um sábado à tarde, e lá tinha um monte de menino e menina, e eles marchavam, batiam a mão nas pernas, tinham uns gritos, umas bandeiras, eles estavam com uma calça verde, uma blusa branca, alguns, é um negócio desbravador. Isso, pastor, desbravadores, é isso, desbravadores. Pastor, é o seguinte, 2 coisas, ou a gente tem um clube desse aqui, ou o Senhor ajuda a gente a frequentar o clube lá. Você lembra que a gente deixou uma história guardada ali? Vem aqui comigo, pegue ela agora e coloque uma ao lado da outra, com um detalhe. Quando eu saí daquele casebre, aquela família olhava para mim e dizia assim, pastor, Deus te abençoe. Pastor, Deus te abençoe. Enquanto eu achava que tudo que eles precisavam era de uma bênção especial de Deus, eles conseguem olhar para mim, sorridentes e felizes, ainda que com casebre, ainda que com roupas ganhas, ainda que com chinelos todos errados, e ainda dizer para o pastor, pastor, Deus te abençoe. Traz as 2 histórias aqui para frente. Olha a primeira. Olha o segundo. Quem nessas histórias realmente dá indícios de ser rico? Quem nessas histórias realmente é um ser humano realizado, pleno, completo? Alguém disse que obviamente é muito melhor chorar dentro de uma Mercedes do que dentro de um Fusquinha. Não estou aqui dizendo que é errado, que é pecado ser rico. Oxalá todos nós fôssemos ricos financeiramente. Aliás, esses meninos e meninas que vêm para Ribeirão para fazer faculdade, que Deus te deu a oportunidade de ingressar nas melhores e maiores empresas, que Deus te deu a oportunidade de ter os melhores rendimentos e salários, que tudo aquilo que está no teu coração possa acontecer. A nossa igreja acredita em prosperidade, a nossa igreja acredita em riqueza. Mas sabe o que eu tenho percebido? Que hoje, querido, nós não precisamos tanto de profissionais, ou melhor, de missionários profissionais. O que a gente precisa hoje é de profissionais que na sua atuação sejam missionários. Mas volte às histórias. Quem realmente tem um coração completo, um coração íntegro? Quem realmente é feliz e rico? A primeira família, o primeiro caso, tem tudo. Mas sabe qual é o problema deles? Eles são tão pobres, existencialmente falando, são tão pobres que a única coisa que eles têm é muito dinheiro. Na outra história, eles são tão ricos, mas tão ricos, que ainda que eles não tenham dinheiro, eles vivem como os melhores e maiores seres humanos da face da terra. A pobreza, a escassez, a dificuldade da vida não roubou dessa gente o preencher de um coração com Deus. E sabe, querido, Salomão disse claramente: eu tenho tudo, eu sou tudo, mas eu tenho tremendo de vazio no meu coração. Parece que quando Deus não está na minha vida, eu não me sinto em paz, eu não me sinto bem, eu não estou tranquilo. As coisas acontecem fora de mim, mas dentro de mim eu não estou em paz. E quem sabe essa é a nossa situação e condição. Nós estamos controlando o nosso mundo exterior, mas o nosso mundo interior, o nosso coração, o íntimo da nossa alma, ele está tremendo de um vazio.
O nosso íntimo, por vezes, ele está no vácuo tremendo. E nessa roda desenfreada da vida, nós estamos tentando de tudo, mas estamos faltando o essencial. E querido, eu não sei se você veio aqui para escutar o que eu vou dizer, mas essa é a grande verdade. Você pode ser tudo e ter tudo, mas se você não tem Deus na sua vida de forma real, você é o mais pobre e infeliz dos seres humanos. E até que Deus não seja tudo na sua vida e não esteja em primeiro lugar no seu coração, ainda que você ganhe o mundo, você continua entregando a pobreza e miséria. Eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho, quando ele diz o seguinte: quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Agora, quem tem Deus e tem tudo, não tem nada mais do que quem tem Deus e não tem nada. A grande verdade da nossa vida é que nós somos definidos, é que nós somos explicados e somos colocados nesse mundo para um único fim, com um único propósito. O que dá sentido à nossa existência e vida é o quanto nós estamos próximos através de um relacionamento íntimo, real e verdadeiro com Deus. A grande chave do senso de existência, a grande libertação do vazio existencial, a grande mola propulsora da nossa vida é um relacionamento íntimo e real com Deus. E agora escute bem, eu quero falar o seu coração, querido, colocado na nossa cabeça que nós temos de ser e que nós temos de ter. E isso tem nos custado tremendamente caro. Porque alguns de nós, para sermos e para termos, abrimos mão de alguns valores absolutos da nossa vida. Alguns de nós, para sermos e para termos, abrimos mão de algumas pessoas significativas da nossa vida. Mas sabe qual foi a pior tragédia que esse ser trouxe a nós? Que em algum momento nós tivemos de abrir mão de Deus na nossa vida. Mas chega essa parte do meu sermão, dessa palestra, que até eu fico meio perdido. E sabe por quê? Porque agora eu tenho que falar para você algo que eu não tenho palavras. Porque esse momento do sermão, da palestra, sabe, é quando eu começo a falar para você o que é uma vida ao lado de Jesus. Sabe que a gente pode adjetivar assim, ó, uma vida ao lado de Jesus é muito boa, é maravilhosa. Uma vida ao lado de Cristo Jesus é uma vida de preenchimento. Mas enquanto eu vou adjetivando e vou falando, sabe o que é a sensação que eu tenho no meu coração? Que isso é pouco. Porque é quase que inexplicável viver ao lado de Jesus. A gente não tem palavra, a gente não consegue explicar, a gente não consegue dizer de maneira clara, lógica, humana, o que é alguém viver ao lado de Cristo, ainda que tenha tudo ou ainda que tenha nada. E quem sabe, querido, você nunca vai entender é que você deseja, ou mesmo sem o desejo, passa a ter uma experiência com Cristo. Isso é um detalhe. Uma experiência com Jesus, ela não é autogerada, ela não nasce do nada. Eu vou tentar explicar. Uma experiência com Jesus é alguma coisa produzida entre duas pessoas, dois seres. Para ficar um pouquinho mais claro, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe diferença entre prioridade e valor? Sim ou não? Existe. Valores geralmente são inegociáveis. Prioridades podem ser cambiáveis e trocadas. Quem dos homens algum dia acordou, viu o relógio e falou assim: hoje não dá tempo de fazer a barba, eu vou para o trabalho sem fazer a barba? Levante a mão. Geralmente alguns homens fazem barba todos os dias, mas teve um dia que não deu tempo. E aquilo é uma prioridade, mas você abriu mão dela para ir para o trabalho, sem fazer a barba. Agora eu quero perguntar para as mulheres, que são mais vaidosas do que nós homens com respeito ao vestuário. Algum dia você, mulher, acordou, viu que
estava atrasado e falou assim: hoje não dá tempo de eu me vestir, eu vou trabalhar pelado. Aconteceu isso com você? Está na rua, de repente passa alguém pelado, e fala: o que é essa roupa? Meu Deus, eu quis vestir. Estava atrasado, querido. Sabe qual é a diferença de um para outro? Prioridades são cambiáveis. Por isso que tem um dia que você decide não fazer barba. Não dá tempo, está atrasado. Mas vestir-se é um valor. E valor a gente não negocia, a gente não troca, a gente não muda. Valores, eles são concretos e reais dentro de nós. Cai tudo, acaba tudo, mas o valor permanece. Jesus Cristo, uma vida com Ele, relacionamento com Ele, é prioridade ou é valor? Mas por que quando a gente acorda atrasado, a primeira coisa que a gente guarda bastante com Jesus? Porque ao longo da vida nós damos prioridade ao trabalho, ou melhor, nós damos valor ao trabalho. Porque ao longo da vida nós damos valor ao estudo, porque ao longo da vida nós damos valor à compra da casa, do carro, do imóvel, ser alguém, mas Jesus fica do canto de lado. Na primeira espreita a gente abre mão: amado, eu não sei te falar, me faltam palavras. Mas quem desfruta de um relacionamento com Cristo é o ser mais completo, maior, mais digno, mais nobre, mais cheio de si, não de presunção e arrogância, mas de uma autoestima que Jesus nos dá para vermos uma vida digna, ainda que a gente não tenha ou não seja tudo que a gente esperava. Eu não sei te falar mais, mas eu sei de uma coisa: de alguma forma o Espírito Santo do Senhor está no nosso meio e tem nos despertado, tem nos tocado, e em algum momento da mensagem da palestra Ele trouxe algumas situações da sua vida, trouxe algumas lembranças a você, lhe levou alguns pensamentos. Ele quer produzir no seu coração, na sua vida, um relacionamento com Cristo Jesus. Esta noite o trio vai cantar uma vez mais. E Deus quer convidar você. O convite de Deus é para que o seu coração seja preenchido. Esse vazio, esse buraco, essa lacuna, essa angústia existencial, essa coisa que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, mas que não nos deixa viver uma vida reta. Deus, Ele tem algo para você. Ele te convida, querido, a um relacionamento com Cristo Jesus. A cura, o preenchimento, a solução, a coisa que revoluciona e transforma é Cristo. E se nesta noite isso ficou claro a você, se você entende que esse é o caminho para a sua vida, essa é uma porta para você entrar, se você entendeu que isso é o que está lhe faltando para lhe trazer plenitude de vida, enquanto elas cantam, eu gostaria de convidar gente como você a vir aqui à frente. Por que tem que vir aqui na frente na hora que o pastor chama? Sabe, durante muito tempo eu não entendi muito bem isso, até um dia que eu li um texto que disse o seguinte: de uma mulher que não foi psicóloga por graduação, mas que melhor desvendou os mistérios do íntimo do ser humano. E Sônia White diz assim: às vezes, quando nos falta vontade, é a ação externa que faz com que seja criado o desejo interno. Quem sabe, querido, você até tem um pouquinho de vontade, mas não o suficiente. Quem sabe você já até pensou que, se for para viver com Jesus, algumas coisas não vão dar. Isso traz um pouco de medo, de incerteza e de insegurança. Se for para viver com Jesus, algumas coisas vão se perder, vão se acabar. Algumas prioridades vão por terra. Mas sabe, amado, é na ação externa que é criado o desejo interno. E às vezes nós precisamos de nos humilhar, de nos levantar, de vir aqui à frente, de derramarmos o nosso coração na presença do Senhor, para que Ele possa causar uma reviravolta existencial na nossa vida.